nome é Fernanda, eu sou da escola Centro Paula Souza, estou no 3º ano e aqui a gente está na sala que visa representar a ditadura. Começando pela estética, a gente queria mostrar realmente um ambiente, trazer mais o máximo possível do clima que o ambiente era mantido na época. Por exemplo, nesse canto, a gente tem as frases em que eram realmente pichadas nos muros na época da ditadura. Na outra parede a gente tem as partes em que é um diálogo entre um protestante, um manifestante e um militar. E também a gente tem a parte que a gente manteve escuro para, na hora que a gente fosse fazer a alegoria da real situação da ditadura, a gente pudesse manter o clima das torturas. Meu nome é Renata, sou professora organizadora da sala. A ideia dos alunos era apresentar uma alegoria da ditadura, mostrando os vários pontos de vista dos militares, dos manifestantes, seguindo uma ordem cronológica e deixando bem aberto para que eles mostrassem a sua arte aqui nas paredes, os alunos que confeccionaram tudo. Isso aqui é a arte deles, é produto deles, essa sala. Eu só queria agradecer a todos que puderam participar da sala, eles colaboraram tudo e o teatro realmente ficou lindo. Obrigado. Da qual João Goulart falava, aspirava a uma ditadura comunista. Nós fomos às ruas na Marcha da Família com Deus pela Liberdade 6 dias após o seu comício e reunimos mais de 800.000 pessoas em São Paulo. Para que mais que isso? Se a população foi às ruas, é sinal de que não queremos um Estado comunista. Nós queremos os militares no poder para que organizem e nos protejam da melhor forma possível. Reforma sim, corruptos não. Nós, mulheres, sabemos o que é melhor para nós, para o nosso país e para os nossos filhos. Portanto, apoiamos os militares no poder e as nossas marchas tiveram grande importância na tomada dos militares. Estamos muito felizes com isso. Vermelho, sol batom. Pois bem, agora começa a parte violenta da nossa história. Poderíamos dar uma escolha de ir embora, mas isso é extremamente proibido. O que aqueles marinheiros pensaram que ia conseguir com aquela revolta? Aliás, vocês sabem o que eles aprontaram? Em 25 de março de 1964, eles se reuniram no Sindicato dos Metalúrgicos para comemorar os 2 anos de fundação da sua associação. E após nos jornais noticiarem que nós prendemos parte da sua diretoria e iríamos prender a outra parte, o Cabo Ribeiro armou um plano para comover a população. Orientou para que todos os marinheiros aparecessem em público, presos, até que seus aliados fossem libertados. Mas não, eles seguiram a ideia do marinheiro Otacílio de permanecer no sindicato em forma de protesto. Então nós, os militares, decidimos pôr ordem naquela algazarra. Fomos 90 homens e 12 tanques e prendemos todos os badeneiros. Então, o que aquele presidente fez? Os libertou e os inocentou, nos fazendo passar vergonha perante a nação. Agora que demos o golpe, ele pediu nosso apoio, mas não teve. O golpe militar nada mais foi do que a salvação do povo vindo das mãos dos militares. Agora, aquele tal de Jango, ele assina a nacionalização das refinarias de petróleo e a reestruturação agrária. E agora, além disso, vocês saíram na rua e pediram para que nós e Deus salvássemos vocês do comunismo. Então ele apoia os manifestantes, os marinheiros, os manifestantes e ainda por cima, ainda consegue passar acima da nossa autoridade. Nós o depusemos do poder
fizemos e colocamos lá Castelo Branco, o nosso e-mail. Nós, universitários, membros da União Nacional dos Estudantes, sofremos vários atentados na nossa sede, causados por vocês, militares, vermes. Nós vimos amigos e familiares sendo torturados, cruelmente matados, mortos, e continuamos, mesmo assim, na clandestinidade, com a nossa luta, lutando pelos nossos direitos e pela liberdade. Abaixo a pressão assassina, abaixo a ditadura. Meu nome é José Carlos Guimarães. Costumava ser um universitário antes de ser morto de forma covarde e brutal por esses militares aí. Mas por quê? Por que me mataram? Só porque mostrei minha indignação frente ao governo? Isso é insano, meteram uma bala em meu crânio só porque expus minhas ideias na rua. Mas por que tanto medo de mim, já que eu era um universitário e vocês estavam tão certos do seu governo? Por que tanto medo? O que um mero universitário como eu iria fazer contra o seu governo perfeito militar? Como pode um país onde os militares controlam nossa Constituição e ainda por cima cerceam nossa liberdade e tratam nós civis como suspeitos de potencial? Vocês vêm até aqui, nos torturam, nos matam. Não podemos deixar que isso aconteça. Vamos lutar contra eles. Os atos institucionais foram uma das melhores medidas tomadas pelos nossos representantes. Os partidos eram uma ameaça não só para a nossa autoridade, mas para a coesão social interna. Além disso, no meio dos atos institucionais, nós conseguimos tirar todos os mandatos de vocês comunistas, porcos comunistas e corruptos. Além disso, acalmamos toda a população quando fomos e reprimimos todos os atos de vandalismo que encontramos nas ruas. Ainda mais, abrimos todos os processos de bandidos que estavam injustiçados. Em defesa ao governo e deixar todos vocês, os grandes méritos que o nosso país vem conseguindo, graças a quem? Aos guardiães, que nos protegem da ameaça comunista. Sejamos maiores para que sirvamos de exemplo para o mundo. Saúde Castelo Branco, saúde os militares, saúde o Brasil. Brasil! Se vocês acham que nós vamos cair em suas façanhas, vocês estão muito enganados. Pela liberdade, pela justiça social, salve o Brasil das mãos desses militares, porque nós queremos um governo feito para o povo, pelo povo e por povo. Porque nós não podemos mais ficar calados e só ouvir essas falácias que vocês dizem. Agora é hora de agir. Após o poder de operários de todo o Brasil. A luta armada é o único modo de vencer a ditadura. Vamos resistir ao predador, trabalhador, arme-se e liberte-se. O poder pertence ao povo. Esse mesmo povo tem voz. Ouviu? O poder de vocês não cala a nossa massa. Nós vamos em busca sem medo de lutar até o fim por aquilo que não foi dado por direito desde o começo dos tempos. Queremos a nossa liberdade de expressão, queremos o poder em nossa força. Chega de perder nossos amigos, nossos familiares. Chega de sairmos na rua com medo de sermos mortos, por motivos banais. Chega de ditadura, chega de vocês. Vocês vão cair, o povo vai prevalecer. Abaixo a ditadura! Nessa parte a gente mandava todo mundo embora, Agora vamos começar outra palestra com a Cláudia Helena. Ela é gestora cultural e ela vai dar sobre inovação, empreendedorismo e criatividade. Uma salva de palmas para ela, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. O Centro Acadêmico, algo que eu valorizo muito.
Vocês vão ver aqui durante a palestra, eu vou falar um pouco sobre as minhas experiências, um pouco da formação, mas muito mais sobre a prática. Nosso foco vai ser na área cultural, que é o trabalho que eu desenvolvo hoje aqui na região. Então espero que vocês gostem. Fiquem à vontade a qualquer momento fazer uma pergunta, só levantar a mão, assim que eu tomar um fôlego eu já respondo para vocês. E no final também fica aberto aí para qualquer pergunta, qualquer questão, tá certo? Então nós vamos hoje dar início a essa palestra que é de empreendedorismo, criatividade e inovação. Na semana Paulo Freire, que é um grande educador, e ele, como educador, fez um trabalho muito importante de marketing pessoal. Vocês que são aí várias pessoas do curso de marketing, ele é um grande educador e conhecido, né, mundialmente. É claro que isso tudo tem a ver com o conteúdo, com a capacidade técnica e intelectual dele e com certeza com o marketing pessoal, que isso a gente vai ver um pouquinho. Então eu selecionei algumas fotos e algumas frases do nosso homenageado aqui na semana Paulo Freire, exatamente para a gente não perder esse link, né? Se eu vou falar de cultura, vou falar também de educação, vou falar de formação, e é isso que a gente pensa aqui hoje, começando aqui por uma frase que ele nos disse aí, que os silenciados não mudam o mundo. Então é isso. Hoje, esse evento, essa semana, é uma emoção eu ter começado com essa frase, ter chegado aqui no Centro Paula Souza e visto toda essa energia que vocês estão aqui. Não só aqui nessa palestra, que é um momento mais tranquilo, mais de introspecção e percepção da palavra, mas como nas outras atividades, que em cada ato a gente pode aprender. E essa troca de experiência é fundamental para que vocês sempre aprimorem e agreguem valor aos conhecimentos, tá certo? Então vamos ver aqui se eu consigo trabalhar com isso aqui. Isso. Então aqui, como eu já te disse, empreendedorismo, inovação e criatividade são 3 palavras que a gente vai ver aqui a etimologia delas, mas elas estão intimamente ligadas. E é por isso que eu venho aqui falar para vocês que empreendedorismo vem aí, né, da palavra entrepreneurs, surgiu na França por volta do século 17 e 18, com o objetivo de designar aquelas pessoas ousadas que estimulam o progresso econômico mediante novas e melhores formas de agir. Bem próximo disso, né, agregando isso, a inovação também é novidade, é renovação, deriva do latim innovatio, que se refere a uma ideia, um método. Então, já vê que tem um link de uma com a outra. Criar também faz parte disso, né? Que vem do latim e que quer dizer erguer, produzir, relacionando com crescer. É algo produtivo, é algo bom, é algo necessário para o desenvolvimento do ser humano e de toda a sociedade. Aí tem um conceito aí de um grande estudioso do empreendedorismo, que uma das definições mais aceitas hoje, e já lá do século XVII. Segundo ele, empreendedorismo é o processo de criar algo diferente e com valor, dedicando tempo e esforço necessário, assumindo os riscos financeiros, psicológicos e sociais correspondentes, recebendo as consequentes recompensas de satisfação econômica e pessoal. Então, o empreendedor é aquele que chega num lugar e fala: eu assumo o risco, eu quero inovar, quero fazer algo diferente, vamos ver o que dá. Eu posso tanto ter os louros da glória, como posso ter um fracasso. Isso daí é histórico e acontece muito. No exemplo aqui de algumas organizações que aconteceu isso, vocês têm aí o exemplo de Bill Gates, um cara aí da informática, criou a Microsoft, que é renomadíssima, mas ninguém confiava nele, né? Ninguém acreditava no início. Era uma coisa muito intangível, muito distante
daquela época, né? Naquela época a tecnologia ela era pouco acreditada. E hoje em dia a gente vê aí tantas inovações, tantas coisas que aconteceram através do sistema Windows, né? Informática. Inclusive o Mark Zuckerberg, ele foi o criador do Facebook. Outro processo também hoje de redes sociais super desenvolvido, super conhecido e aproveitado por todo mundo, só que também foi desacreditado durante um bom tempo, através de pesquisa, através de meter as caras, ele foi lá e criou algo bem interessante. Do mesmo jeito tem o Amador Aguiar, que ele é um banqueiro, que também recriou um sistema muito bacana. Então a gente fala tanto de tecnologia, de informática com os dois primeiros citados, como também de um cara do ramo tradicional, que o banqueiro aí é um ramo muito antigo na sociedade. Isso tudo só vem a nos motivar a inovar, a crescer, a arriscar. Isso é empreendedorismo. Aqui, Vygotsky afirma que a criatividade criadora que faz o homem um ser que se volta para o futuro, erigindo e modificando o seu presente. Para isso, o psicólogo e educador, né, Vygotsky, ele diz que a criação é a condição necessária de existência de tudo que ultrapassa limites da rotina, de tudo que ultrapassa limites da rotina deve sua origem ao processo de criação. O homem, que é a obra de arte, reúne as emoções. E assim ele vai falando um pouco sobre isso, que assim, a parte teórica aqui de marketing, de empreendedorismo, eu assumo para vocês que é muito mais profundo do que meia hora de bate-papo. Então, a partir de agora, eu vou falar um pouco da minha experiência, que eu espero que vocês se interessem e, quem sabe, possam vir a complementar os nossos conhecimentos daqui a algum tempo. Se aqui tem algum artista, algum artesão, algum instrumentista, fica à vontade de conversar comigo. Sou empreendedora, gosto de arte, vem falar comigo, que vocês vão ver que a gente pode ganhar dinheiro junto, tá bom? Pessoal do teatro, dança, se for dança, pode vir também. Então aqui, a Cláudia Helena, nascida em Taubaté, formei em Educação Física em 2002. Aí eu fui para Brotas trabalhar com esporte de aventuras. Lá em Brotas, gerenciando uma empresa de turismo, fui obrigada a trabalhar com marketing, publicidade, coisas que viessem agregar conteúdo e propaganda, às vezes espontânea, às vezes comprada através de revistas, para que a nossa empresa, chamada Colca, a empresa ficasse lá em Brotas por 6 anos, trabalhando firme, com consciência, dentro de um sistema de concorrência acirrada. Alguém aqui conheceu Brotas? Já foi para lá? Conheceu? É uma cidade pequena, na época que eu estava lá, era 4 mil habitantes. Muito pequena a cidade, só que com muita riqueza natural. Então, de repente, eu chego numa cidade onde eu tenho lá vários atrativos turísticos. Tem cachoeira, tem rios, tem represas, tem nascentes que a água é azul, só que nada explorado. A gente chegou lá, praticamente ninguém explorava. Em 2 anos, o trade turístico, ou seja, os empresários do turismo, eles se reuniram no sistema de marketing e divulgação da marca Brotas, capital da aventura, de maneira que em 2 anos todos os estabelecimentos, as fazendas, os sítios, começaram a cobrar taxas de entrada para que eles pudessem fazer a manutenção desses pontos turísticos. O rafting, que era um esporte que o pessoal pegava uma boia, antes era o boia cross, né? Pegava uma boia de caminhão, jogava no rio e todo mundo descia. O que eles fizeram? Eles encaparam as boias, colocaram um capacete nas pessoas, cobraram um seguro de vida, fizeram todo um sistema para vender esse passeio para o turista do mundo inteiro ir para Brotas e ter um esporte de aventura, porque não são todos, mas muita gente gosta de adrenalina. E adrenalina com segurança
perfeito, fez a marca de Brotas. Até hoje é considerada a capital de esporte e aventuras. Eu saí de lá em 2006, indo para São Paulo, através de um convite de uma agência de publicidade para a gente criar uma equipe de produção artística. Aí começou o contato com os artistas. A gente fez muitos eventos com música, com teatro, com dança. A gente produziu Preta Gil, Rita Lee, nomes fortes. E eu, como assistente, eu estava como aprendiz naquele momento, tive a oportunidade de realmente sentir qual era a pressão que os artistas sentiam, sentir a pressão que o produtor tinha para desenvolver um evento. Então isso foi uma escola muito grande, muito importante para mim lá. Depois disso, em 2009, chegando aqui em Taubaté, já comecei a conviver com o pessoal da TV Cidade, que eu estava produzindo alguns artistas aqui da região. E a TV Cidade, que inclusive está presente, é a grande produtora assim, audiovisual, né? A grande TV que cobre todos os eventos culturais aqui da região. Dessa maneira, levando os artistas até a TV, fiz um vínculo com a TV Cidade, conhecendo o trabalho deles, valorizando. Então, é uma mídia espontânea que veio agregar valor no nosso trabalho, certo? Então, empreendedorismo muitas vezes tem a ver com oportunismo também. Você está no lugar certo, na hora certa, com a grana necessária, vou fazer, não vou. Será que essa grana que eu tenho para investir nesse projeto, ela é um risco da minha vida? Eu vou vender minha casa para investir nesse projeto? Ou será que pelo meu relacionamento, pelo meu conhecimento técnico, pela minha iniciativa, eu não posso ganhar dinheiro com isso? Aí sim vem a criatividade. Criatividade que é para crescer, é para ir para cima, é para melhorar. O empreendedorismo, muitas vezes, ele barra na falta de criatividade. Poxa, eu estou aqui, eu tenho... que curso você faz aqui? Ser visitante. Você estudou o que antes? Ensino médio. Hoje, você tem alguma vontade, assim, alguma coisa assim? Se eu tivesse grana, eu vou fazer isso. Você é instrumentista? Opa, novo talento na área aí, ó. Oportunidade. Eu não sei porque eu olhei pra ele e falei, poxa, esse cara tem cara de artista. Então é isso, né? Tô falando do meu ramo. Mas a gente pode falar isso na construção civil. Vocês perceberam que aqui em Taubaté aumentou, assim, absurdamente o número de prédios? Oportunidade dos grandes construtores virem para Taubaté construir. Por quê? Plano do governo aí, Minha Casa Minha Vida, está financiando, não é? O pessoal que está vindo para Taubaté trabalhar em indústrias está sendo cada vez maior. Então, o que o cara faz? Ele acha um esquema para ele poder investir nisso. E eu vou falar aqui para vocês que depois desse encontro com a TV Cidade, eu tive a oportunidade aí de fazer um trabalho bem bacana, que é uma correspondência que eu fiz com a TV Cidade lá em São Luís do Paraitinga, e a gente chegou a uma conclusão assim que daria para criar um produto novo. E aí a criatividade, a inovação fez o quê? Fez com que a gente criasse um programa chamado Som LP. Som LP é um programa de bate-papo, de entrevistas, de conteúdo, tudo sobre São Luís do Paraitinga. Ele ainda não é famoso, mas está crescendo. Aí a gente vem aqui, ó. A marca Multishog, ela é capaz de criar algumas coisas que são tratadas aqui: gestão de produtos culturais, produção artística, produção audiovisual e representação de marcas. Isso só é possível através do empreendedorismo. A gente teve a vontade de fazer, pegou o que a gente tinha de equipamento, de força de vontade mesmo, e colocou as caras na rua. E hoje em dia a gente tem aqui
para a proposta da Semana Paulo Freire, falar um pouquinho sobre a marca Multishock, que é exatamente isso, né? Gestão, representação, tudo voltado para o tema cultural. E, claro que falando um pouquinho de São Luís, que é o nosso último trabalho aqui. Então, a empresa ela foi criada em 2008, mas ela só teve o CNPJ... Só teve o CNPJ em 2012. Então, isso é uma coisa muito importante para quem quer ser empreendedor. Hoje em dia, o Sebrae, ele tem uma série de palestras, uma série de profissionais dedicados a incentivar, a orientar pequenos empreendedores. O Sebrae, que é uma instituição aí, né, das indústrias, juntamente com algumas iniciativas privadas, eles acabam criando um processo de profissionalização do empreendedor. Então, para você que hoje gostaria de montar alguma coisa, tipo uma loja de roupas, loja de skate, roupas de skate, por exemplo, você pode simplesmente ir a São Paulo, comprar suas coisas, trazer e vender de porta em porta para amigos, ou então cria um CNPJ, que hoje existe a microempresa individual, a MEI. A MEI você pode pagar por mês, uma média de 40, tem um valor fixo, eu não lembro agora, entre R$ 45 e R$ 48 reais por mês, e você já tem um CNPJ. Qual a vantagem disso? Você pode montar um comércio, você pode emitir notas fiscais para a prefeitura, para diversos órgãos assim que só fazem negócio com nota fiscal, e você paga essa taxa mensal e ainda está incluso para você o seu FGTS, que é o Fundo de Garantia. Eu sei que vocês são jovens, daqui quem tem carteira assinada hoje? Boa, Marvada, você já foi para Brotas, tem carteira assinada, você vai ser meu maior exemplo hoje aqui nessa palestra. Mas todos vocês que ainda não têm carteira assinada, procurem saber um pouco disso, porque o empreendedor, hoje, ele é muito mais conceituado, muito mais resguardado quando ele tem essa questão burocrática junto dele, que está muito fácil fazer isso hoje em dia, tá? Eu demorei, né, de 2008 até 2012 para criar o CNPJ, mas foi só com a necessidade que eu fui atrás do CNPJ. Deixei de fechar vários negócios por não ter esse CNPJ, por exemplo. Aí Paulo Freire diz pra gente assim: importante na escola não é só educar, não é só trabalhar, é também criar laços de amizade. É aquilo que eu falei para vocês. Às vezes o empreendedor tem que estar no lugar certo, na hora certa. Isso é muito bacana. Mas outra coisa muito importante é o relacionamento. Às vezes pode pensar assim: nossa, que chato isso, então quer dizer que eu vou ficar bajulando alguém para poder conseguir algo de bom para mim. Não é isso. Você não precisa ser diferente do que você é. Você precisa ser coerente, ético, responsável com os compromissos, mas sim criar laços. Talvez criar laços que a gente sabe é uma coisa assim mais sentimental, né, mais familiar. Não, a gente pode criar laços aqui dentro da escola, com o nosso diretor, chama a gente de mozão, né, diretor? O diretor já criou um laço comigo, a simpatia no momento que eu cheguei por aqui, já foi bem tratado, um sorriso no rosto, né? As meninas aqui da produção, a professora, todo mundo super bem, assim, gentileza é coisa muito importante, a gente vai falar um pouco disso também, mas o laço, ele não precisa ser assim, uma coisa que, pronto, diretor, agora eu venho todo dia aqui tomar um cafezinho com o senhor. Não, a gente vai se encontrar na rua ainda, num outro trabalho, talvez você fale assim: Cláudia, aquele dia que você estava falando, sabe que tem uma oportunidade, conheci uma pessoa assim, isso aqui. Talvez só pelo olhar a gente vai ter um laço futuro. Então isso é assim, como eu diria, uma grande ferramenta.
para o empreendedorismo, para a criatividade, para a inovação, mais que isso, né? Para a nossa vida, para os nossos projetos, para os nossos sonhos. Então, como Paulo Freire diz, laços, amizade vem com o tempo, mas é bom acontecer isso. E foi assim que aconteceu. Eu vim de São Paulo para cá, já com uma carga de trabalho bacana lá de São Paulo, uma experiência bem legal. Tive a oportunidade de conhecer aqui esse grupo, Los Ramiros, Luar Oliveira e Los Ramiros. Na verdade, eles são jovens, aí uma média de idade na época, a Luara tinha 19 anos e os meninos não mais que 22. Para você que é musicista, ó, se encontravam em casa, amigos. Um dia eu vi um ensaio deles. Falei, por que vocês não montam uma banda? Vocês são bonitos, são alegres, ó, jovens, têm pegada. Eles estudavam, ensaiavam, tinha tudo, mas não saía do quintal de casa. Aí o que a gente fez? Vocês topam? Topam. Como que vai ser? O que vocês topam? A gente podia começar com um barzinho, né? Ou alguma coisa. Eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, esse tempo que vocês querem começar com um barzinho, vai para casa, continue ensaiando, estudando. Me dá 2 meses, a gente vai fechar um contrato. Foi isso. A gente foi para esse evento aqui lá em Santo Antônio do Pinhal, um evento de inverno que tem todo ano lá. Então a gente, de um grupo que estava dentro de casa, né, ensaiando, eles foram para Santo Antônio do Pinhal e fecharam o primeiro contrato aí de R$4.000 na época, que foi final de 2009, junho de 2009. Então, uma moçada que ganhou dinheiro. Hoje, esse garoto aqui é engenheiro, esse daqui ele tem uma pet shop e casou. Esse daqui é produtor cultural. Esse daqui é um guitarrista que está morando em Salvador, fabuloso. E a Luara, que vocês devem conhecer, é daqui de Taubaté, fazendo um grande sucesso com o grupo Mistura e Manda. Hoje em dia, ela ganhou esse ano o Festival Nacional de Música, que teve aqui em Taubaté. Então, de 19 para 24 anos, deu um salto muito grande. Então, aquele laço de amizade está aqui, ó. Eles acreditaram. Certo que esses 4 não estão juntos, mas a Luara já faz bastante fama, os meninos continuam na produção, esses 2 mudaram de ramo. Mas a alegria deles, a diversão nesse dia aqui principalmente, né? A primeira subida no palco, a alegria deles estarem juntos. E a gente criou isso. Foi assim, uma coisa que estava ali, a gente criou da noite para o dia? Não. Eles já estavam ensaiando, já estava acontecendo. Só que teve uma pessoa de fora que falou assim, agora é a hora, vamos para lá comigo. E aí, mesma coisa esses meninos aqui, Black and the Blue, eles são de São Bento, Sapucaí. Esse aqui é o professor André Pantera, ele já gravou com pessoas aí famosas, vários. Ele é guitarrista, mas é multi-instrumentista. Ele é responsável pela Orquestra de Violas de São Bento do Sapucaí. Foi lá que eu conheci esse cara aqui, o André. Ele dá aula para 40 crianças, de 8 a 18 anos. São 40 sentados assim com vocês, todos tocando violão e viola. É a coisa mais linda do mundo. Estive lá, conheci ele, falei, André, coisa linda, mas é difícil, né? A gente levar 40 pessoas para uma apresentação. Como que a gente dá lanche para a turma? Que transporte? 2 ônibus? Cachê, né? Como que a gente vai faturar com isso? Porque hoje em dia a gente, falando de empreendedorismo, estamos falando também de dinheiro, né? De business, né? Não é só empreender por um ideal. Isso a gente vai falar também. Mas vamos falar um pouco de grana. Aí o professor ali falou, eu tenho 4 meninos prodígios. E esses 4 prodígios toparam, criaram a banda Black and the Blue. Vocês podem ver aí, eles estão na internet. São Bento é uma cidade, né, um pouco distante, mas estão fazendo sucesso, já estão tocando em vários lugares.
que os meninos são bons. Então, do empreendedorismo, da criatividade, tem que ter produto de qualidade. Você gosta de fazer o que no seu dia a dia, além de estudar? Pesquisa sobre cultura negra. Estou sentindo que o pessoal está dando umas dicas boas aqui. Então, a cultura afro hoje já é um tema, inclusive, de financiamento de projetos da Secretaria e do Ministério da Cultura. Se você pesquisa, você pode, por exemplo, criar um grupo de manifestação afrodescendente, afro-brasileira, né? Tem várias denominações. No caso, para falar de dança, de poesia, de moda, de origem, tudo isso tem um campo muito grande com relação ao povo e à cultura afro-brasileira. Então, é um filão muito bacana, tem pessoas ganhando prêmios, sabe? Pessoas que já pesquisam. O grupo Quilombola, lá de Ubatuba, ganhou 30 mil reais, porque já há 20 anos eles cultuam esses hábitos, cultuam a tradição. Então, a gente está falando de cultura. Então, cabe muito bem falar sobre tradição, sobre, por exemplo, registros, audiovisual. Para você que é instrumentista, uma banda pode conseguir incentivos também do governo para gravar um CD. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também.